Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, aquele projeto no qual a gente avalia os principais ativos líquidos do mundo, né, os ativos mais negociados. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, espero que você goste. Vamos lá! Semana passada a gente falou aqui um pouquinho já dos reflexos da eleição do Biden, né, que ainda está ecoando aí. No final de semana eu cheguei até a gravar um vídeo, só que aí ele ficou sem áudio, eu tive que deletar e não consegui gravar outro, peço desculpa. Mas estou aqui hoje fazendo essa atualização aí, e hoje a gente teve uma notícia nova que foi muito forte para os mercados, né, que foi a notícia de que a vacina da Pfizer, né, aquela farmacêutica, já está num estágio avançado e ela tem 90% de eficácia contra o vírus da Covid, né? E isso deu um incentivo muito grande para os ativos de risco, especialmente bolsas, né? Vamos lá, passando a nossa análise aqui, falando um pouquinho dos ativos que a gente negocia, qual a estratégia do Sniper. Primeiro, índice dólar. A gente vê que hoje, apesar de ter sido um dia de busca por risco, o dólar subiu, o que é diferente do que vinha acontecendo em outros dias, né? Mas também era de se esperar depois desse forte movimento de queda que a gente viu na semana passada aqui, né? Na semana passada ele chegou a cair 1,75 aí para o índice dólar, é uma coisa forte, né? A gente vê que uma barrinha bem grande. Então hoje fez uma retração. Ainda o dólar no diário a gente vê ali ainda na tendência de baixa, né? E no semanal também abaixo da média de 20, tá? Mas se recuperou um pouquinho aí. Euro é um ativo que a gente negocia. Se a gente vê no semanal, semana passada ele teve essa vela fortíssima aqui de alta, né? E no diário, hoje, o euro teve essa velinha de engolfo aí, ó, sobre... apresentando uma queda, também esperado, uma retração depois da forte alta, e sem sinal de compra ou venda para a gente no Sniper, tá? Tem que esperar ele chegar aqui na média de 20 ainda, na verdade ele tem que tocar lá em cima para a gente ter uma tendência mais clara, né? A gente vê aqui no diário ainda muito lateralizado. Eu já falei como que a gente acredita mais na força das moedas de países emergentes como a Austrália do que a Europa, né? Eu já falei algumas vezes o porquê. Bom, dólar e ien, esse é um que a gente tinha operação vendida, pegou o nosso stop. Olha o tamanho dessa vela de hoje aqui, foi quase 2% de alta do dólar nesse movimento de busca por risco. Eu falei já algumas vezes aqui como que o ien é uma moeda que geralmente se valoriza num cenário de aversão a risco e tal, e ele subiu forte, pegou o nosso stop que a gente tinha aqui, então fomos estopados aqui no dólar e ien, tá? Euro e ien semelhante, também estávamos vendidos. Eu até falei que essa trade eu não gostava tanto assim e tal, mas foi seguindo a estratégia e aconteceu a mesma coisa. O ien então perdeu força também frente ao euro, menos do que frente ao dólar, obviamente, que a gente viu que o euro perdeu para o dólar hoje, mas olha só, ele chegou a tocar na borda superior da banda, que em um dia ele saiu debaixo da média de 20 para tocar na borda superior da banda aqui do nosso canal, né, de Keltner, impressionante. Então a gente já tem que começar a procurar sinal de entrada comprado no euro e ien, tá? Por que a gente vê isso? O ien ele é muito conhecido como moeda de funding. O que é moeda de funding? As pessoas pegam o ien emprestado para investir em bolsas no resto do mundo, tá? Não só pessoas do mundo inteiro, mas especialmente os japoneses, né, que tem muita poupança. Então, por isso que o ien tende a se desvalorizar em contextos de quando o mercado está eufórico e buscando com apetite a risco, tá? Olha só passando aqui rapidinho no franco suíço, olha como é que ele perdeu força hoje também para o dólar, justamente que é outra moeda que tem essa característica igual ao ien. Mas vamos lá, moeda que a gente negocia, dólar australiano. O que eu falei do dólar australiano? Que a gente tinha que esperar ele tocar na borda de cima, voltar na média de 20 para a gente procurar a compra. A primeira parte já foi, né? Tocou na borda lá em cima. E olha só, até rejeitou. Muito legal isso.
Até no último vídeo que eu gravei na semana passada eu falei várias vezes de como que a análise técnica era bonita, né? Ela não serve para você prever o futuro e tal, mas você vê níveis importantíssimos. Aqui, por exemplo, ele não conseguiu fechar acima desse nível aqui, especialmente como que ele foi rejeitado lá na borda. Então a gente espera isso que eu falei, um retorno aqui para entrar comprado, tá? No semanal a gente vê bastante força aqui no dólar australiano e queremos entrar comprado aí assim que o preço nos dê oportunidade. Próximo ativo, petróleo. O petróleo chegou a subir 8% hoje durante o dia com essa notícia da vacina, né? Aí mais uma vez explicando por quê. Uma eventual vacina significa as pessoas voltando para o escritório, voltando a trabalhar, voltando a se movimentar e consumo de gasolina, né? Então, obviamente, as pessoas, o mercado antevê, né, antecipa esse tipo de coisa e por isso o petróleo subiu forte hoje. Ainda sem sinal para o sniper, né, ainda lateralizado, ainda não tem uma tendência clara de alta, mas a gente vê talvez o petróleo voltando a recuperar aí, conseguindo ir buscar lá de novo o nível dos $40, né? Mas ainda bem lateralizado para a gente. Ouro, olha o ouro, hoje ele caiu forte nesse movimento aí de busca por risco, né? Depois ele ter subido significativamente semana passada, especialmente com a fraqueza do dólar. É ativo volátil, né? O ouro ele é um ativo mais volátil do que moedas, é uma commodity, né? Então caiu aí 4 ponto poucos por cento hoje aí, como a gente pode ver, e próximo de dar um sinal para nós de entrada, né? Nós estávamos querendo um sinal de entrada no ouro. Esse movimento foi mais forte do que gostaríamos, né? Deixa eu até esticar isso aqui. Eu tinha falado, que beleza, ele foi para cima dessa linha de tendência de alta, agora já foi para baixo e já rompeu essa outra linha de tendência de baixa aqui, mas também respeitou o suporte e não conseguiu romper, né? Olha que interessante, respeitou um pouco a média de 20 e o suporte aqui no semanal, apesar dele ter feito uma mínima mais baixa do que semana anterior, né? Então um pouco de indecisão no ouro aí também, sem sinal pra gente, tá? Próximo ativo aí, Bitcoin. Bitcoin segurou hoje também, né? Não chegou a subir, mas final de semana ele caiu forte, caiu aí quase 5%, porque ele negocia no final de semana, né? Diferente dos outros ativos. No sábado ele caiu, no domingo ele já recuperou quase tudo, hoje meio de lado. Continuamos esperando ele chegar mais próximo da média de 20 aí, para pensar uma compra do Bitcoin, tá? No semanal ele está também acima da média de 20, bem esticado, mas a gente não persegue o preço, né? Essa é uma regra do Sniper Kamikaze, não perseguir o preço, porque a gente não consegue um risco-recompensa interessante. Bolsa Americana, olha só, eu tinha feito esse triângulo, essa cunhazinha aqui na semana passada, e na sexta-feira ele até respeitou bem aqui, tá? Mas hoje, com essa notícia da vacina, a Bolsa Americana subiu forte, também chegou a subir aí mais de 4% ao longo do dia, entregou um pouco dos ganhos, não conseguiu fechar acima da máxima histórica, apesar de ter ido lá. Para a gente entrar comprado, a gente tem que esperar voltar um retorno aqui na média de 20 para ter uma relação risco-recompensa boa aí, tá? A gente viu aqui uma realização depois dessa boa notícia de hoje, vamos ver como é que se comporta. Bolsa alemã sim, conseguiu fechar com 4% de alta, depois dela, olha que loucura, ela sofreu bastante na semana retrasada, né, com aquela notícia de volta de lockdown, de restrição de movimentação na Alemanha e na França, especialmente, né, que são dois países importantes aí da Europa, de economias fortes. No entanto, com essa semana passada, com a eleição do Biden e essa semana com a notícia da vacina, né, um movimento forte de alta aí, chegou até a romper e conseguiu hoje fechar acima dessa linha de tendência de baixa aqui, tá? Então uma recuperação bem impressionante para as bolsas da Alemanha, das bolsas europeias, né? Eu até cheguei a comentar essa linha de tendência aqui, ó, quem nos acompanha e quis comprar aqui, quando eu falei, né, desse nível de suporte forte aqui, conseguiu pegar um belo movimento aí de praticamente 12%, tá?
Seguindo aqui para acabar, vamos falar de Brasil. Bolsa Brasileira também subiu forte hoje, 2,5%. Na sexta-feira subiu também bastante, 7,4%. Já voltamos aí nas máximas desde lá do Corona, né? Ainda não está longe, estamos longe das máximas de janeiro, mas já uma recuperação bem interessante aí, né? Apesar de todos os nossos problemas aqui que a gente está cansado de saber, problema fiscal e tal, Bolsa Brasileira com uma recuperação interessante e o mundo está todo acreditando que essa eleição do Biden vai ser positiva para os mercados emergentes, então a gente vê também uma antecipação do mercado, né? E por fim, mas assim, sem sinal de compra para nós, né? O preço já foi, tocou lá em cima, agora a gente também teria que esperar um retorno à média de 20 para pensar em comprar aqui. Por fim, aquele ativo mais volátil de todos, brincando, né? Mas um ativo muito volátil, que é a moeda brasileira. Olha só, ele caiu simplesmente 7%, né? O dólar, o real, desculpa, o dólar frente ao real, né? Hoje ele também tentou cair aqui, mas o dólar recuperou terreno perto da borda inferior e desse suporte importante aqui, né? Que é o nível de 5,35. Ele conseguiu romper essa linha de tendência de alta aqui, mas esse suporte funcionou bem. Mais uma vez a análise técnica aí mostrando, olha, aqui foi resistência e funcionou como um suporte aí. Eu acho que deve segurar o preço por um tempo aí, porque isso aqui foi um movimento muito forte, né? Eu não diria que agora o Brasil não passou a ser uma economia de primeiro mundo só porque o Biden ganhou, né? Então continuamos com nossos problemas fiscais, o mercado está dando uma colher de chá, digamos para nós assim, esperando passar as eleições municipais aí, mas se passar das eleições municipais, a gente não começar a atacar os nossos problemas, né, especialmente problemas fiscais, pensar reformas estruturantes, esse dólar volta a subir, tá? Então isso está muito ligado aqui ao nosso contexto político, essa oscilação forte que o real está tendo, tá certo? Então é isso por hoje, sem trades, né? O que está mais próximo aí da gente ter operação talvez é o dólar australiano, voltando para a média de 20, né? Mas vamos manter aquele perfil mais sniper e ver o que acontece, tá certo? Agradeço você por estar acompanhando. Hoje eu tentei ser mais rapidinho aí, porque semana passada eu já fiz vídeos mais longos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.